Bom dia para todos, vamos continuar e vamos estudar hoje as cônicas. Não, seções cônicas ou cônicas são seções obtidas pela interseção de um plano e um cone. Ok? Cone. Cone é uma superfície obtida pela rotação de uma reta inclinada por ângulo alfa para um eixo. Então, depois dessa rotação, vamos ter superfície desse tipo. Então, existem três tipos de seções cônicos. Também existem mais. Quando o plano passa por vértice de cone, então vamos ter ou somente um ponto, ou podemos ter duas retas concorrentes. Então, quando o ângulo de interseção é menor do que alfa, então neste caso temos interseção que se chama elipse. Um caso particular da elipse é uma circunferência. Quando θ, ângulo de interseção, é menor do que alfa, que forma cone, então neste caso temos uma curva que se chama hipérbole. Ela está em vermelho. E quando este ângulo é igual, isto significa que o plano de interseção é paralelo a esta reta, temos uma curva que se chama parábola. Então, por que existe tal interesse às seções cônicas? Porque as seções cônicas, estudo de seções cônicas é a primeira vitória de matemática pura. No que sentido? Então, esse sentido é o seguinte: elas foram descobertas pelo Apolônio de Perga, na Grécia Antiga, no século III a.C. Então, ele estudou seções cônicas e demonstrou as propriedades delas, então, que nós vamos estudar depois, mas sem equações ainda. Então, ele demonstrou que existem três tipos de seções cônicas. Depois dele, de 20 séculos depois, o matemático e astrônomo alemão Johannes Kepler estudava os dados de observação de muitos anos dos planetas do sistema solar. E já sabendo sobre as seções cônicas, ele adivinhou que a trajetória dos planetas são elipses. Então, ele aplicou toda essa ciência que foi desenvolvida por Apolônio e deduziu seus três famosas leis de Kepler. E nessas três famosas leis foi construída a teoria de Newton. Então, essa história mostra que tem sentido estudar matemática pura até se ela não tem nenhuma aplicação por enquanto. Pode acontecer que essa aplicação vai aparecer depois. E essa foi a primeira história com esse sentido. Então, vamos estudar nossas seções cônicas. Então, primeiro é elipse. Então, primeiro vamos dar a definição de elipse e somente depois dessa definição, essa definição não tem nada a ver com cone. E nós vamos ter que demonstrar depois que essa curva que nós vamos definir como elipse é a mesma coisa que a elipse que é obtida aqui. Isto significa que temos que demonstrar que nossa curva que nós vamos definir agora é única seção cônica quando θ é maior do que alfa. Então, sejam f
F1 e F2 uns pontos, 2 pontos, e A é um número real, tal que 2A é maior do que F1, F2, é a distância entre F1 e F2, vamos juntar assim. Então, uma elipse com focos F1 e F2 é um conjunto de todos os pontos do plano tais que a distância, todos os pontos P, tais que a distância de P até F1 e somada com distância de F2 sempre é constante e igual a 2A. Então, todos os pontos do plano tais que a soma de P a F1 e de P a F2 é constante e é igual a 2A. Então, podemos escrever F1P mais F2P é igual a 2A. Aqui não são segmentos F1P, mas já falamos dos comprimentos. Então, ela tem forma aproximadamente essa. Então, temos pontos F1 e F2. E distância de todos os pontos P que pertencem a nossa elipse, então soma dessas distâncias sempre é igual. E pela definição nós podemos usar nós podemos inventar um método de fazer esboço de cone, método exato. Então nós podemos colocar dois pregos aqui nos pontos e vamos usar a corda do comprimento dado, esse comprimento 2A. Então, e vamos colocar aqui uma ponta de lápis aqui e vamos construir dessa maneira. Então, porque essa soma de, vamos falar P1 e P2, aqui temos P1 F1 mais P1 F2 é igual a P2 F1 mais P2 F2 é igual a 2A. Então essa é a definição. E vamos dar mais conceitos. Então essa A1, aqui A2, pontos de interseção dessa elipse com essa reta, aqui B2 e B1. Reta A1, A2 é reta focal. Depois, F1 e F2 se chamam cone,
F1 e F2 se chamam focos. B1, B2, A1, A2 se chamam vértices. São vértices do cone. E 2A se chama eixo maior. Então, o cone eixo maior da elipse. Então, a elipse sempre tem vértices da elipse. Desculpe. Então, a elipse sempre tem 4 vértices, 2 eixos, esse eixo é maior, esse eixo é menor. Então, e também tem mais um parâmetro que é a distância entre dois focos. Então, esse parâmetro F1, F2 é distância, vamos denotar por C. É distância focal. E agora vamos formular o teorema principal. Teorema. A elipse com os focos F1 é igual a menos C0 e F2 é igual a C0 e eixo maior dois A tem equação x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado é 1. Onde b quadrado é a quadrado menos c quadrado. E c é estes números, é a distância focal. Então podemos... E também temos que demonstrar esse teorema. Primeiro, mas a gente não vai demonstrar. E outra coisa que precisamos demonstrar que essa mesma elipse pode ser obtida como interseção de uma reta, de um plano e de um cone, e cada interseção com ângulo maior do que ângulo do cone sempre é elipse. Então, quando A e B são iguais, vamos ter aqui a circunferência. Então, exercícios. Fazer esboço da elipse x quadrado sobre 25 mais y quadrado sobre 16 é 1. Então, temos A e B. Aqui A define eixo maior e B define eixo menor. Então, e C, vamos calcular C dessa equação é raiz quadrada de 25 menos 16 é 3. Então, na verdade, para construir a elipse, precisamos construir um retângulo.
com... Aqui, na verdade, temos que escrever essa fórmula: x quadrado 5 quadrado mais y quadrado mais 4 quadrado é 1. Então, esse retângulo tem comprimento 2 vezes 5 ao longo do eixo x e 2 vezes 4 ao longo do eixo y. Então, menos 5, 5, 4, menos 4. E podemos construir esboço da elipse. Então, esse C foi calculado para construir os focos. Então, os focos têm coordenadas menos C, 0, C, 0. Então, aqui vamos ter menos 3, aqui 3. Pronto. Agora, segundo exercício: construir a elipse com equação x quadrado 16 mais y quadrado 25 é igual a 1. Então, para definir qual é eixo maior, então, isso segue do nome, eixo maior. Agora, eixo maior vai ser ao longo de eixo y. Então, vamos construir. C de novo vai ser 3. Então, agora, eixo maior é sempre A. Então, aqui temos que escrever essa fórmula como A quadrado é igual a B quadrado menos C quadrado, porque... Não, desculpe. Porque agora... Agora, eixo maior é S. Então, temos aqui 5, menos 5, menos 4, 4, a elipse, e aqui 3, menos 3. Porque os focos da elipse sempre pertencem ao eixo maior. Vamos estudar a hipérbole. Definição. Sejam F1 e F2 dois pontos e A é um número real. Mas este número tem que ser, estes números têm que ser menor do que a distância entre esses pontos F1 e F2. Então, uma hipérbole de focos F1 e F2 de focos F1 e F1 e F2 é conjunto de todos os pontos tais que
a diferença, o módulo da diferença das distâncias de todos os pontos P. Então, agora vamos considerar o módulo da diferença P menos PF1 menos PF2 sempre tem que ser constante e igual a 2A. Então, módulo da diferença entre PF1 e PF2 é constante igual a 2A. Então, módulo PF1 menos PF2 igual a 2A. Que formato tem essa curva? É o seguinte. Agora a gente coloca A1, são vértices da hipérbole, A2. E temos, vamos construir, hipérbole em vermelho. Duas partes simétricas e aqui temos focos da hipérbole F2 e aqui F1. Então, se nós considerarmos um ponto aqui, então, módulo da diferença entre esse P1 e esse ponto é igual P2. Então podemos escrever que é P1 F1 menos P1 F2 é igual P2 F1 menos P2 F2 igual a 2A. Teorema. Então, se nós temos uma hipérbole com os focos que é colocados no eixo X com coordenadas menos C0 e C0 e aquela diferença que define a hipérbole, então a diferença de um ponto até os focos, de distâncias de um ponto até os focos, ela é igual a 2A, então essa hipérbole tem equação dessa forma, onde B pode ser determinada pela essa relação. Então podemos encontrar B daqui. Então, e hipérbole tem esse formato. Então, qual é? Mais uma vez, para definir uma hipérbole, temos que saber dois números. Primeiro número é C. Então, 2C é distância entre dois focos. Segundo número é 2A. Esse é assim chamado eixo conjugado da hipérbole, que mostra para nós qual é o módulo da diferença entre as distâncias de ponto variável da hipérbole até os focos. Então, nós calculamos o número B daqui e já podemos escrever essa equação que define a hipérbole. Então vamos. E também temos que demonstrar agora que essa hipérbole aparece quando nós fazemos a seção cônica do plano com tal ângulo, assim para diante. Agora vamos construir esboço de hipérbole
de uma hipérbole a partir da equação dela. Então, construir hipérbole com equação x quadrado 16 menos y quadrado 9 é igual a 1. Então, aqui precisamos de eixo conjugado vai ser 3 e eixo transverso é 4. Então, vamos construir. Primeiro vamos construir aquele retângulo. Então, esse retângulo é menos 4 até 4 é aqui de menos 3 até 3. Agora vamos construir assíntotas. São retas. Dessa forma. E agora podemos construir a mesma hipérbole. Então, para que nós construímos assíntotas? Porque podemos demonstrar a propriedade de assíntotas que essa nossa hipérbole vai aproximar as nossas assíntotas. Então, desse formato. Então, também nós precisamos construir esses ramos de hipérbole nesses ângulos, não nesses. Por quê? Porque reta focal é este. Então vamos ter aqui focos, porque na reta focal temos sinal mais aqui. Então aqui não tem sinal mais, por isso reta focal é essa. Por isso ramos vamos construir aqui. Então, agora vamos calcular essa distância. Então temos essa distância, c quadrado é igual a quadrado mais b quadrado. E é claro que é 5. Então temos essa hipérbole. Outra equação. Vamos mudar um pouco a equação. Aqui vamos colocar 9, aqui 16. Nada vai mudar, somente as distâncias, mas como a gente constrói tudo aproximadamente, temos o mesmo formato. Então aqui, não. Esse retângulo é vertical agora. Temos menos 3. Aqui 4 menos 4. Assíntotas aqui. E focos estão x é com sinal mais aqui, e por isso essa reta é focal, eixo x. Então de novo vamos ter 5 menos 5, aqui 5 são focos, e por isso ramos vão estar aqui. É nossa hipérbole. Agora, mais uma.
y cuadrado sobre 3 quadrado menos x quadrado sobre 4 quadrado é 1. Então, x é 4, y3, vamos construir nosso retângulo. E agora, como y é com sinal mais, então o foco vai estar nessa reta. E essa é a reta focal. Aqui 5 menos 5. E por isso a hipérbole vai estar aqui e aqui. Agora, parábola. Então, o que tem a ver com parábola é muito mais fácil do que hipérbole, porque já estudamos função quadrática cujo gráfico é parábola. Agora vamos generalizar tudo. Definição. A parábola também tem definição desse tipo. Seja R uma reta, e P um ponto, F, desculpe, tal que F não pertence à reta E. Parábola é conjunto de todos os pontos P tais que a distância FP é igual à distância entre P e reta R. Então podemos escrever FP é igual, vamos denotar distância de R até P. Então R se chama reta diretriz. E F se chama foco. E também temos essa distância é igual a 2P. E essa distância 2P se chama parâmetro. Da parábola. Então, já é bem conhecido o formato da parábola e agora vamos formular nosso teorema. Teorema.
uma parábola de foco F é igual P0 e reta diretriz x igual menos P, tem equação. Y quadrado é igual 4px. Então temos reta, temos eixos, aqui reta diretriz, menos P, aqui foco P. Então a parábola tem esse formato. Aqui damos a parábola, os ramos estão ao longo de eixo X. Esse não é gráfico de nenhuma função, mas é uma curva geométrica. Então, exemplo, construir uma parábola y quadrado é igual 4x. Então temos aqui parábola 4, parâmetro da parábola é 1, então 2, na verdade P é igual a 1 e parâmetro é 2, porque parâmetro é 2P. Então, e temos aqui 1, menos 1, aqui reta, e parábola vai ter por aqui. Mais uma equação da parábola, x é igual a 8y quadrado. Então essa coisa é diferente. Vamos ter, parâmetro da parábola é 2, p igual a 1. Não, p igual a 2, parâmetro é 4. 2 menos 2, x, y. E aqui parábola tem o seguinte formato. Então, só isso sobre as seções cônicas. Não só isso. Então, é fim da primeira aula só. Então, na aula seguinte, vamos classificar as seções cônicas a partir da equação. Então, tchau, tchau.